ou seja, a cada 15 dias eu vou estar com você, olhando a sua redação, dando a mentoria individualizada. Isso faz toda a diferença para chegar aos 900 mais. Olá, meus 900 mais, como vocês estão? Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, porque eu tenho muita coisa boa para trazer hoje. Primeira coisa é dizer que toda terça e quinta nós estamos aqui nesse canal às 20 horas com uma aula nova, ao vivo, muitas vezes, e também gravada. Mas o que importa disso tudo é que você terá acesso à metodologia que está revolucionando o estado de Alagoas e colocando tanto menino nas universidades públicas, porque a gente sabe fazer isso com maestria e com a nota 900 mais. Eu queria te falar uma coisa muito boa também, é que a nossa turma Método PTE 900 mais, ela está acabando agora na quarta-feira e você que ficou fora dela não pode perder essa oportunidade de ter um curso totalmente gravado, mas também online. Ou seja, a cada 15 dias eu vou estar com você, olhando a sua redação, dando a mentoria individualizada. Isso faz toda a diferença para chegar aos 900 mais. Sem falar, minha gente, que vem como bônus gratuito, o curso de linguagem que vai trazer para vocês como identificar questões fáceis, médias e difíceis. A gente sabe que a TRI, ela foca nas questões fáceis primeiro, depois nas médias, por último nas difíceis. A gente também sabe que a maioria das questões fáceis não precisa ler, mas a gente tem que ter a técnica certa. São 9 competências e 30 habilidades de linguagens que serão abordadas em forma de textos, na prática, com exercício, simulado, sem falar que o curso de linguagem, ele ajuda você também na hora de fazer matemática, naturezas, humanas. Então, por quê? Porque você vai focar exatamente nas questões, depois da classificação, nas questões mais fáceis. E diante disso tudo, eu venho dizer hoje e mostrar a vocês que a gente tem uma coisa na nossa redação que é muito importante, que se chama problematização. Quem aqui está pecando na sua problematização? Coloca aqui abaixo. Quem não sabe nem o que é problematização? Lembra que eu sempre trago aqui a seguinte informação. A redação, ela tem 12 partes. A problematização, ela é exatamente uma das partes das 12. É uma parte do quebra-cabeça, que é a redação. Então, você vai nessa aula dominar a segunda parte da redação. A primeira parte é a contextualização, a segunda parte, a problematização. Essa problematização vai fazer com que você consiga impressionar o corretor. Eita, ele sabe o texto dissertativo, argumentativo, ponto na C2, e não vai lacunar, porque você vai trazer o tema dentro da sua problematização. É quando eu digo, sai daí da ficção, vem para o real, vem para a realidade, meu filho. Saia do ficcional, venha para o real. É na problematização que a gente vê o real acontecer. Quem sou eu? Lívia Soares, 25 anos de experiência em redação, ex-corretora do Sabrasp, tudo documentado, não é fake news aqui, e trabalho com você, aluno da escola pública, que tem dificuldade na hora de fazer a sua redação, não sabe por onde começar, tem pouco tempo, não tem feedback de professor. Isso tudo vai ser quebrado a partir do momento que você utiliza os nossos serviços por meio do método. Também eu tenho a mentoria, que é a mentoria toda semana. Temos pacote de correção, temos apostila. Então, todos esses serviços, você clica aqui abaixo e você terá acesso, porque é exatamente isso que eu faço na vida dos meus alunos. Eu forneço a metodologia certa para que eles cheguem aos 900 mais. Mas vamos saber, sem delongas, o que é problematização. Problematizar é a segunda parte da introdução, é nela que você vai mostrar para o corretor se você entendeu realmente o problema. É dentro dela que você vai trazer o
tema que você vai trazer a realidade sem precisar estar com muito enrolada. É uma linha ou uma linha e meia. Já está o suficiente para que você consiga problematizar e não deixar lacunas argumentativas, consequentemente, pontuando, como eu já havia dito anteriormente, na C2 e na C3. Então, tenha atenção, reformular o tema não é suficiente para ter uma boa nota. Pelo contrário, eu aviso aos meus alunos que coloquem o tema do jeito que o Enem entrega, pelo menos uma vez a cada parágrafo. Agora, sempre atente para temas positivos, porque temas positivos como a democratização do acesso ao cinema tem que ser transformado usando uma simples palavra: a ausência de democratização, a falta de democratização, os desafios para democratizar. Isso vai fazer com que o seu texto saia de positivo e vá para um negativo. No final, você vai intervir em time que não está dando certo. Qual a diferença em entender o tema e entender o problema? Um erro comum que muita gente faz é simplesmente reformular o tema com palavras diferentes e muitas vezes que não tem nada a ver e simplesmente o que é que o aluno faz? Ele coloca lá. Mas o ideal é você identificar e exemplificar qual o problema social específico por trás do tema. Então, coloca o tema todo, porque ali vai estar especificado qual é o problema. Todo tema do Enem é um problema social disfarçado. Não acredite que o tema do Enem vai ser moda, vai ser aquilo que todo mundo está falando, porque não vai. O Enem, ele pega o silenciado, disfarçado, aquele que está na sociedade, mas ninguém presta atenção. Vamos ver. Alguém estava falando do idoso, é pauta de reunião, é pauta de discussão na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores. Não, muitas vezes não. A gente tem o trabalho realizado pela mulher, o trabalho de cuidado. Isso é falado, isso é debatido. A gente também tem a questão da herança africana. Nós tivemos os povos tradicionais, os surdos, o estigma relacionado à saúde mental, a saúde mental do trabalhador brasileiro. A gente também teve a mulher na ciência. Isso foi falado, isso é falado, minha gente. Infelizmente, não é. Então, aquele tema que está incomodando, mas está lá no cantinho escondidinho, é esse que o Enem vai pegar e vai colocar na nossa prova. Como reescrever? Como é que eu vou escrever o problema de uma frase? Aí, preste atenção. A principal habilidade de quem alcança as maiores notas é conseguir identificar o problema com clareza. Então, ano passado, o problema era a questão da valorização do idoso. Então, eu tinha o idoso como palavra-chave central, o resto era direcionadora. É como o jogo de futebol, não pode faltar Vini Júnior, Neymar, mas também só com eles dois não se faz o jogo de futebol. Então, é assim que funciona o tema. Ele tem a palavra mais importante, mas também tem as palavras secundárias. E você tem que trazê-la de forma objetiva em uma única frase, para mostrar três coisas. Primeiro, base sólida. Essa frase é a fundamentação da argumentação completa. É por meio dela que o corretor espera que você fale daquilo ali. Risco de vagueza, ou seja, sem identificar o problema, sua redação pode ser genérica, fugir do tema. Então, anote aí. Tema 4 vezes, ó. Introdução uma vez, desenvolvimento outra vez, com desenvolvimento 2 outra vez e conclusão outra vez. Perdas de ponto. A gente tem perda de ponto onde? Perda de ponto se a gente não colocar pelo simples fato de tangenciar. Tangenciamento é 80 pontos somente dado ao candidato na sua competência 2. Então, o candidato perde muito ponto pelo simples fato de não fazer isso que eu estou dizendo, que é repetir o tema, que é negativar o tema quando for necessário. Atenta para isso, que quase ninguém fala disso. Técnica pontual, como montar a frase. Primeira coisa, o que está dando errado no Brasil com relação a esse tema? O que é que está dando errado com relação ao trabalho de cuidado realizado pela mulher, ao homem, o trabalho, a questão mental, a saúde mental do trabalhador? O que é que está dando errado quando a gente vem e diz assim, não enseja os jogos de azar,
No Enem, o trabalhador rural. A exploração das crianças. O que é que a gente está vendo de errado? Responda a essa pergunta com sinceridade e seja preciso, porque a resposta ela vai gerar, sim, uma frase, que essa frase vai ser a sua problematização. Os três elementos essenciais para problematizar. Primeiro, realidade atual. O Enem não pega coisas com 10, 12 anos atrás, não, minha gente. Ele pega coisas, situações que o país está vivenciando. Não precisa necessariamente ser no ano da prova do Enem. Pode já ter vivenciado há algum tempo e ainda é um calo no sapato. Ainda é aquela coisa que incomoda. Sabe quando a gente calça o sapato e fica aquele negócio incomodando? O tema do Enem é exatamente isso. Pode ter passado 2, 3 anos, mas aquilo ali ainda está incomodando. Sempre vai ter um grupo afetado, sempre mulher, homem, jovens, idoso, quem é população pobre, quem é que vai ser prejudicada com esse tema do Enem? Quem está sendo prejudicado? Vocês têm que saber apontar quais são os impactos por essa situação. E o que é que isso está causando? Não valorizar o idoso está causando o quê? Depressão. Está causando o quê? A força de trabalho. Muitas vezes pode vir de uma pessoa que já está aposentada e quer voltar ao trabalho e não é recolocado por conta da idade. Então, isso causa também ansiedade, aumento, presta atenção, aumento do suicídio entre os idosos. Tá? Isso não sou eu que estou dizendo, não. São dados que comprovam que está tendo um aumento por conta dessa questão de se achar inválido, incapaz. O tempo todo estava trabalhando, daqui a pouco chega em certa idade, aí não é mais capaz de fazer nada. Aí a sociedade descarta. O prejuízo social é que eu quero que você sempre indique quais são os impactos negativos disso aí. A gente já falou, a gente tem depressão, suicídio e vários outros. Cada tema tem os seus impactos negativos. Pense sempre nisso. Cada tema tem um impacto negativo. Professora, democratizar é coisa boa. Por isso é que você vai colocar os desafios para a democratização do acesso ao cinema. Você vai pegar aqueles 2 pontos negativos, não as coisas boas. Exemplo prático aqui do Enem. Vamos para a prática que eu gosto de mostrar fazendo. Tema: caminhos para combater a intolerância religiosa. Esse tema já aconteceu. Frase do problema: pessoas de diversas religiões, especialmente as de matriz africana, sofrem discriminação por suas crenças no Brasil. Então, eu trouxe a problematização. O problema é exatamente essa discriminação. O problema está exatamente nessa parte da população que discrimina as pessoas com origem africana. Outro tema: evasão escolar no Brasil. O que é que eu posso trazer como frase problema? Frase que deve conter a problematização. Milhares de jovens brasileiros deixam a escola antes de concluir a educação básica, ou seja, antes de concluir o ensino médio. Esse é o problema, porque eu começo a ter subemprego, eu começo a me contentar com qualquer coisa, eu não tenho perspectiva de vida, eu sou muitas vezes escravizado no meu emprego. Então, olha só aí quantos problemas a gente já trouxe. Mais exemplos e abordagens diferentes. Inclusão de pessoas com deficiência, que é um tema que eu estou apostando muito para esse ano de 2026. Pessoas com deficiências continuam fora do mercado do trabalho formal no Brasil, mesmo tendo a lei de inclusão, eles ainda continuam fora do mercado porque ainda há um preconceito muito grande. Violência contra a mulher já foi assunto do Enem várias vezes, mas pode sim voltar a ser falada de outras formas, com outros olhares. Mulheres brasileiras seguem sendo vítimas de agressão física, psicológica e simbólica. Olha aí, só aí nessa frase,
três coisas que vocês poderiam usar. Saúde mental. A saúde mental da população tem sido negligenciada por falta de debate público e nos serviços de atenção básica. Nós somos o país mais ansioso do mundo e o terceiro mais depressivo. Então, a gente tem o quê? Que debater, que falar a respeito disso. Agora, eu vou trazer uma estrutura para vocês usar em qualquer tema. Pega a caneta, porque aula boa é aula anotada. Estrutura para você adaptar a qualquer tema do mundo. Use essa estrutura básica para montar a sua problematização, ajuste o foco conforme o tema proposto. Lembre, a problematização vai vir na segunda linha. Você já tem contextualizado, agora você vai problematizar. Porém, no Brasil, tal objetivo não está sendo cumprido. Aí você volta a falar do repertório, visto que traz uma explicação do problema, o que gera, então, traz as coisas negativas. Porém, no Brasil, tal objetivo não está sendo cumprido com relação ao idoso, visto que ainda observamos muito preconceito com relação às pessoas com essa faixa etária, o que gera depressão, suicídio, a sensação de não ser mais útil socialmente. Olha, quem sabe faz ao vivo. Fiz agora de cabeça, porque com essa estrutura não tem, meu amor, como você não se dá bem. Dicas, sinais para que o sucesso venha e os 900 mais também. Mas se você quer o meu acompanhamento, pode ter certeza que os 900 mais vêm, porque para 1.132 pessoas ele veio com gosto de vitória, realização da família, realização pessoal e principalmente com a sensação de que daqui a um tempo eu vou ter o meu emprego certinho, eu vou estar ganhando mais, 40% a mais, quando você tem um nível superior, e vou estar apto para fazer concursos na minha área. Então, é isso que eu trago para vocês, uma metodologia eficiente. Viu como eu dou o prato pronto e ainda mostro como é que faz? É exatamente com projeto de texto estruturado. Esse projeto não coringa, mas esse projeto que traz para você a sensação e a eficiência de ter um texto antes da prova do Enem, porque todo mundo sabe que o texto do Enem ele é feito antes do Enem. Seja específico, evite essas frases. Ah, o tema é um problema. Todo mundo sabe que é um problema. Eu quero saber por quê, quais as coisas negativas disso aí. Mantenha o foco, tudo deve estar ligado ao tema. Repita o tema 4 vezes. Conecte ideia, mostre as causas e as consequências disso. Pratique com temas antigos do Enem. Anota essa pergunta. O que é que está dando errado no Brasil que faz com que eu tenha esses problemas? Faz a pergunta e começa a pensar, porque você vai ver que o resultado vem. E o que você aprendeu hoje aqui vai mudar a sua nota. Nós aprendemos o que é problematização, a diferença entre tema e problema, como escrever o problema em uma frase, a técnica para montar a frase problema, exemplos, nós observamos alguns exemplos e algumas dicas para o seu resultado final. Você, aluno de escola pública da EJA, muito tempo sem estudar, se gostou desse vídeo, se fez sentido para você, começa a seguir a gente, clica no sininho para que todas as minhas aulas sejam notificadas para você, para que você não perca nenhuma, porque nós estamos aqui muito felizes e radiantes com a possibilidade de ajudar vocês a chegar rumo ao 1000.